da maioria dos pregadores. Deus tem colocado sempre na minha mente, o Espírito Santo tem colocado sempre em mim, de quando eu fosse pregar, para eu levar uma dinâmica. O que é uma dinâmica? É algo representando o que está escrito na Bíblia. Então vocês estão vendo aqui um cano, que é um cano. Mas esse cano vai representar um caminho que foi percorrido. E ele não deixa de ser um lugar que transporta alguma coisa. O cano foi feito para transportar água. Então é um caminho para a água. Então está mais ou menos dentro do normal. Essas bolas aqui vão representar pessoas. Esta grana vai representar o nosso Deus Todo-Poderoso. Essas menorzinhas aqui, ó, essas duas. Noemi e seu esposo. E essas pequenininhas, os 2 filhos. E aqui vocês estão conseguindo ver daí. Belém de Judá e Moab. Né? E daí nós vamos entender no decorrer da palavra. Deus vai falando, porque Ele manda eu programar a dinâmica, mas eu não sei o que Ele vai falar através da dinâmica. Nunca sei. É Ele que fala, é o Espírito Santo que fala na hora. Aleluia. Então, que seja fiel, seja fiel. Vamos ver o que Deus vai falar conosco nesta noite. O título da mensagem é Ruth, né? O capítulo Ruth 1, o capítulo 16. Hoje vamos estar vendo. E esse livro é um livro que eu particularmente nunca tinha pregado esse título, mas eu ouvi muitas mensagens a respeito de Ruth. E confesso ao irmão que eu achei um pouco difícil pregar a respeito de Ruth no início, mas logo eu fui aprofundando na história e meditando na palavra com mais vigor. O Espírito Santo foi me mostrando coisas aqui que são interessantíssimas para a nossa vida. Vai nos ensinar, vai mostrar para nós como que nós estamos agindo e a hora certa de agir, quem nós somos, quem nós deixamos de ser, o que nós vamos escolher na hora certa, o que nós vamos escolher vai determinar o nosso destino, as nossas escolhas, e mostrou várias coisas desse tipo. Vamos ler a palavra. Como diz todos os pregadores lá que convertidos, daqui a pouco está bom. Vamos ler então. Respondeu, porém, Ruth: não insistes a que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que passares, ali passarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aqui já prova já que Ruth mostrou o Deus de Noemi. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Assim faça o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte que me separe de ti. Vendo Noemi, que de todo modo, que tudo estava resolvida a ir com ela, deixou-lhe de falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, ao chegarem em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: é esta porventura Noemi? Glória a Deus, aleluia. Até aqui, vamos ver. O Senhor, primeira coisa que o Senhor me mostrou dentro dessa palavra é que é um culto de família, uma mensagem para a família. Primeiramente falou comigo, como todos os pregadores falam, e é verdade. Quando você está estudando a palavra vem que confronta você, porque você nunca vai estar corretamente com a palavra. E não foi diferente. Primeira coisa que Deus me falou: nós não vamos mudar ninguém, nenhuma pessoa. Nós não temos poder para isso. E muitas das vezes nós desejamos para mudar pessoas. E a palavra de Deus me ensinou que nós não podemos imaginar que nós vamos mudar alguém
alguém da nossa família. Porque o único que muda e converte as pessoas dos maus caminhos é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Só que muitas das vezes nós apresentamos para eles nós mesmos. Eu estou assim, eu estou assado, e eu estou recebendo isso, estou recebendo aquilo, e não fala do amor de Jesus. Não fala daquele que realmente tem o poder para penetrar onde nenhuma espada pode penetrar. E muitas das vezes cometemos esse erro com nossos familiares. Muitas das vezes com nossos filhos, com nossas esposas, com nossos irmãos. E Jesus deixa claro: eu estou à porta e abro. E eu estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei. Cearei contigo e tu cearás comigo. Mas precisamos fazer o quê? Abrir a porta. Permitir que Jesus entra, para depois ele cear conosco e nós cearmos com ele. Tentar colocar o nosso Deus à força nas pessoas não vai funcionar. Vai acontecer isso aqui. Não vai funcionar você tentar colocar Deus à força na vida de ninguém. Aqui, tem essa bolinha aqui, que vai representar nós, que somos filhos de Deus, que já estamos na presença de Deus. Quando nós queremos enfiar Deus de qualquer maneira na vida das pessoas, o que acontece? Principalmente no nosso lar. Muitas das vezes nós queremos enfiar goela abaixo Jesus Cristo na boca dos nossos filhos, na boca dos nossos esposos, das nossas esposas que não são cristãs. E não vai funcionar assim. Não vai funcionar assim. Porque quando você chega batendo neles, que a palavra baixa, o que vai acontecer? Esse aqui eu falei que está representando Deus. Você está com Deus, mas ele não estava. Mas ele estava até perto. Mas quando você começa a bater nele, ele vai ficando um pouco mais distante. E vai ficando cada dia mais distante. Por quê? Está trabalhando errado. Mas como assim? Não devo falar de Jesus com meu esposo, com minha esposa, com meus filhos? Não. Sabe o que acontece? O que vai mudar é o Espírito Santo. Mas o próprio Deus vai nos usar. Como que vai nos usar se nós podemos ficar batendo na mesma tecla todos os dias? Sabe o que? Sabe, o único que realmente vê a nossa conversão em primeiro lugar chama-se nosso Senhor Jesus Cristo. Não vai ser as pessoas, não. Nosso Senhor Jesus Cristo. Logo após, as pessoas precisam ver Jesus em nós. Aí começa a apertar. Porque você só vai mudar alguém de acordo com o seu comportamento. O testemunho que vai influenciar a pessoa que está mais próxima de você. Não é a briga, não é o bater todo dia. Tem pessoas que não querem ouvir falar de Jesus naquele dia. Você está lá martelando. Você vai criar raiva na cabeça da pessoa. Mas daí a pouco a pessoa vai ver, peraí, aquela pessoa ainda é diferente. É o que aconteceu com Ruth. Noemi é diferente. Eu nunca fui na terra dela, mas ela tem um Deus diferente, ela é diferente. Então, o que vai mudar a pessoa da nossa família são os nossos testemunhos, são os nossos comportamentos. Tem pessoas que estão na casa do Senhor, mas vivem brigando com o esposo brigando com a esposa e falando coisas que não deveriam falar. Cadê o testemunho? Cadê o testemunho? Nós precisamos aprender a vencer batalhas sem lutar muitas das vezes. Calado. Menino calado e reclamar com aquele que pode resolver todas as coisas. E isso é difícil, eu sei que isso é difícil. Tem vezes que eu preciso escolher algumas coisas, eu engulo, mas eu vou reclamar com o vizinho, eu vou reclamar com quem me ofendeu, mas eu vou lá para o meu quarto reclamar com Deus. Senhor, tu viste o que aconteceu? Tu sabes que eu sou inocente. Eu não briguei, mas o Senhor vai tomar providência por mim. Isso não vai ficar assim. Não é desejar mal uma pessoa, converte ela assim. Mostra para ela que ela errou. O mínimo que eu queria, que eu gostaria, Senhor, que essa pessoa viesse até mim e pedisse desculpa amanhã.
Porque até então você está com Deus, Ele está perto de Deus, te vendo, te observando. Mas quando você começa a bater nele, ele vai ficar distante. Ele vai ficar distante, cada dia ficando mais distante. Mas você pode atrair ele com os seus testemunhos, com o seu comportamento, com o seu meio de vida, seu modo de vida. E é assim que Deus faz. Nesse livro de Ruth podemos ver quando a perda abala sua fé. A perda aqui nessa passagem, aparentemente é algo que não abalou a fé de ninguém, mas abalou sim. Porque lá na frente vamos entender que a órfã, ela foi embora, porque a fé dela foi abalada. Ela olhou para Noemi, como que ela pregou aqui agora há pouco. Que esperança eu tenho com essa mulher? Viúva, não tem mais filho, não tem mais marido. Que esperança eu tenho com essa mulher? Para a gente entender, né, que quem tem uma visão mais aprofundada vê algo além da situação ruim. E é algo de bom que você vê. E é algo que aconteceu com Ruth. Através de toda a desgraça que aconteceu, todas as mortes, ela ainda via Deus em Noemi. E isso é interessante, muito interessante. Fomos escolhidos por Deus entre os nossos. Algo interessante também, irmãos, que pode parecer que não tem nada a ver com a palavra, mas quando Deus te coloca, te leva primeiro para a presença dele, significa que você foi escolhido por ele. Mas para quê? Para eu ser melhor do que os meus irmãos? Não. Você foi escolhido para que você seja luz lá dentro do seu lar, dentro da sua família. Você tem que fazer a diferença. Porque o problema nosso, nós estamos cobrando diferença, muitas das vezes, sem estar fazendo diferença nenhuma. E isso é complicado. Complicado, porque isso daqui é muito grave. Porque ao invés de você aproximar as pessoas de Deus, você está afastando as pessoas de Deus. Você já pensou, as pessoas chegam aí, o irmão Márcio está aí pregando? Ele está me devendo já todos os anos, me paga. Outro dia eu vi na praça ali, brigando com outro cara na praça. Cadê o testemunho? Cadê o Deus desse rapaz? Cadê o Deus dessas mulheres? Cadê o Deus desses homens que eles tanto falam? Então precisamos dar um bom testemunho o tempo todo. Não tem como fugir de testemunho, não tem como. O que vamos mostrar para a nossa família na hora das perdas? É algo interessante também que Deus me falou, porque eu sofri uma perda há 25 dias atrás, nem menos de vez, né? Meu pai faleceu e eu estava no hospital, ele morreu comigo. E ali agora eu estava lá, eu disse para todos os irmãos, nós somos em 7. E eu, assim que ele morreu, eu fui lá do lado dele e agradeci a Deus. Algo interessante, né? Nós chorávamos, mas eu fui lá agradecer a Deus. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por ter nos dado nosso Pai até o dia de hoje. Fez tantas coisas por nós. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Eu chorei orando. Chorei orando. E depois tive que sair de lá e dar notícia para cada irmão. E cada irmão que eu chegava falava, irmãos, vamos só agradecer a Deus, porque poucas pessoas do mundo tiveram um pai igual que nós tivemos aqui na terra. Poucas pessoas vão agradecer a Deus. Chegou o dia dele, vai chegar o nosso. Então, como nós temos que comportar diante dos nossos familiares na hora de perdas? Vai enfiar a cabeça no buraco? Vai esconder no quarto? Vai ficar passando sintomas de fraqueza dos outros? Ou vai realmente deixar aflorar o brilho do Espírito Santo na hora das perdas? Oh, aleluias! Glórias a Deus! Aleluias! A palavra de Deus fala que nós somos luz. E agora, para que serve a luz? Temos que ser luz também na nossa família. Temos que ser luz. Mas para que serve a luz realmente? A luz realmente ela serve para clarear o lugar que está escuro. Então, irmãos, aqui tem várias luzes acesas. Se nós apagarmos aqui, deixar só uma acesa, ela vai deixar de ser luz?
O problema nosso hoje é que as luzes querem brilhar só no lugar que tem um monte de luz. Aleluia! Esse que é o problema nosso. Você tem que brilhar onde você estiver. Ah, mas eu estou sozinho aqui, então a escuridão tremenda. Brilhe, porque você foi escolhido. Brilhe, não importa. Se tem 2 ou 3 em um lugar que é luz, você está sozinho lá na sua escola, você tem que ser luz. Você está sozinho no seu trabalho, você tem que ser luz. Porque senão vira o quê? Mal testemunho. Ah, você não quer acreditar? Não vejo brilho nenhum em você. Vive estressado, falando, xingando, brigando com todo mundo. Nunca fala uma palavra a respeito de Deus para ninguém. Porque a palavra, irmãos, falada na hora certa, é semente plantada em terra boa. Nós precisamos entender isso. Eu já trouxe uma palavra a respeito do semeador. É tremendo, é profundo o que Jesus fez. Ele fala lá em Mateus que saiu o semeador a semear. É algo interessante, ele se coloca no lugar do semeador e ele mesmo é a semente. Olha que algo tremendo isso. Então, quando nós começamos a implantar essa semente em terra fértil, gente, é impossível não crescer uma planta e produzir frutos. Eu nunca vi ninguém plantar nada em terra fértil e não produzisse muitos frutos. Eu sou criado na roça. Se você plantar isso na pedra, um pouquinho só de terra, não vai funcionar. Porque a maioria das pessoas estão fazendo. Está batendo nos familiares, eles estão com uma terrinha pequenininha em cima da pedra, não pode bater. Tem que tirar eles de lá e levar eles para um lugar mais fértil, com paciência, com tempo. O Senhor trabalha devagar, o Senhor não faz nada à força. Nada à força. Seria até bom se Deus nos forçasse a ser santo, né? Seria bom, mas ele não faz isso, porque é justo, se nos deu o livre-arbítrio. Aí não teria ninguém pecador na terra, seria muito fácil, né? Mas agora morre seu marido, cabeça da casa. Noemi começa a perder. Foi o que ela falou. Ela perdeu o marido. Mas ainda assim havia uma esperança, porque ela tinha os 2 filhos. E realmente não tem como eu imaginar perfeitamente como funciona a cabeça de uma mulher, né? Só uma mulher vai entender isso melhor. Mas deve ser uma facada muito grande, deve ser uma dor terrível, deve ser uma falta de chão tremenda. A pessoa deve ficar assim, ó. E agora? Vou, onde eu vou? Para onde eu vou? Com quem eu vou? Cadê meu marido? E agora? Mas Noemi não tinha esperança, ela tinha 2 filhos. Oh Jesus, aleluia! É preciso se consolar com o que tem. E muitas das vezes nós não paramos para pensar nisso. Muitas das vezes nós achamos que o que nós temos agora é muito pouquinho, é pouco demais. Gente, com Deus não existe pouco, não. Quando você vive, quando você estiver vivo, Deus está com você, você tem tudo. Você é herdeiro, você é filho de Deus. Santo teu nome. Aleluia. E Deus é tremendo, porque Ele nos fortalece sempre. É só clamar. É só clamar. E Deus fala muito através dessa palavra comigo. Espero que esteja falando conosco aqui hoje, nesta noite, em nome de Jesus. Oh, glórias, aleluias. Ficaram seus 2 filhos, que era a esperança dela. Mas agora, Noemi tem que dividir os seus 2 filhos com as noras. Olha mais um problema. Ou mulher reprovada, foi Noemi. Depois Deus vai mostrar algo no caminho ali, para não entender melhor. Noemi agora tem que dividir seus 2 filhos, porque os 2 se casam. Então os 2 têm 2 esposas agora, para cuidar, para criar, para buscar o sustento. Não significa que eles iriam desprezar ela, mas ela teve que dividir. Quantas e quantas das mães aqui, né, nessa noite, não sei se tem alguma aí que tem ciúme da sua filha que casou. Saiu de dentro da minha casa, não quero me ajudar. Que é isso, irmão? Agradece a Deus que ela casou com uma pessoa boa, está criando, agora vai criar a própria família dela, porque os filhos é família do pai, mas da mãe. Mas os filhos, se eles devem ter uma família, eles têm que construir uma família.
Então eu faço parte da família do meu pai, mas meu filho não. Meu filho faz parte da minha família, porque foi Deus que me deu ele para cuidar, porque é herança dele. E muitas das vezes os pais nem querem que os filhos se casem. Não, filho, espera, mas vamos esperar o quê? A pessoa certa, Deus já mostrou, já falou, a pessoa já trabalha na cara, já trabalha, já tem responsabilidade. Vai casar, meu filho, vai viver sua vida, construir a sua vida. Mas Noemi estava com problema, ela só tinha 2 filhos. Mesmo quando podemos ainda tem que dividir. Mesmo quando não podemos, ainda temos que dividir. Temos mesmo, porque pela lógica ela não tinha que dividir não. Agora tem que ser 2, se eles não vão casar, vocês vão me criar, vai cuidar de mim, mas não, mesmo assim ela dividiu. Escolhas certas nos leva para o lugar certo. Conselho de Deus para nós nesta noite: façam escolhas certas, porque as escolhas erradas vão nos levar para o lugar errado. Ah, irmão, mas então eu não vou ter decepção com nada, o pessoal vai fazer escolhas certas. Não, quem falou isso? Eu aprendi algo tremendo: não me decepciono com mais nada. Sabe por quê? Eu me preparei para a decepção. Quando você se prepara para a decepção, isso não é pessimismo, não, gente. Isso é uma questão de proteção. Tudo que você for fazer, você tem que ter um entendimento. Isso tem 95% de chance de dar certo. Eu tenho que fazer, mas tem 5% dele que pode acontecer e dar errado. E daí? Você está preparado, tem que estar preparado para isso. Pessoas estão ficando doidas, pessoas estão tendo problema grave psicológico, qualquer coisa pequena. Se prepare para a decepção, que vocês não vão decepcionar mais. Só vai entender que foi um processo que no fim não agradou você, não agradou eu. Isso aconteceu comigo várias vezes, de tomar atitude que não era de Deus. Eu me lasquei e eu não me decepcionei, porque eu sabia que eu fiz a escolha errada. Não existe ninguém de sã consciência que não entende que fez uma escolha errada. Muitas das vezes pode ser um pouco tarde. Vamos falar em relação, por exemplo, ao casamento. Quando você faz uma escolha errada, é muito complicado. E aí? Como é que vai fazer agora? Os jovens, como é que vai fazer esses dois aí? Deve se casar, deve ter mais alguém pequenininho, aqueles dois agitados, o outro de lá. As escolhas. As escolhas. Então, o que? 21 anos de pai, né, pai? Quer ser branco mesmo? Vamos ver agora a senhora, né? Que ela estava. Que tipo, né? Jovem, né? É casado, né? Enfim, quem não é casado aí, eu sempre falo numa oportunidade também na igreja, conversando com o nosso pastor, que o casamento deveria ter, no mínimo, uns 3 a 4 meses de curso, para que a pessoa não case enganada. Enganado não é verdade? Você não se enganou com alguma coisa disso? Brincadeira. Não, mas eu não estou falando nem de questão do relacionamento, mas algumas coisas, por exemplo, eu mais a minha esposa, talvez ela tenha feito que não foi falar comigo que ela poderia ter. Eu entrando sabendo, ó, o que aconteceu, já sei. Eu sei. Mas então o que acontece? Às vezes ela tem algum defeito que ninguém apresentou isso para você. Você vai descobrir no seu dia a dia convivendo. Então seria muito mais fácil se você soubesse disso. Então esse curso vai ser para isso. Eu fui num casamento, que o camarada lá do casamento, o pastor, ele começou a dar um curso de casamento para os 2 noivos. Eu parei e pensei, falei, gente, se eu fosse casar sem curso, esse camarada está falando esse monte de coisa aí, eu ia embora, não ia casar não. O cara falou coisas que eu falei, Jesus amado, que camarada, eu acho que vai mandar, não, vai embora. Depois eu não falo de casamento não, gente, é um curso de casamento. Antes, eu não vejo isso nas igrejas hoje. E muitos casamentos estão sendo frustrados, estão sendo escolhas erradas.
Não vem com essa, irmão, que você vai casar com uma pessoa que não é serva do Senhor, que não é temente a Deus, que ela vai mudar depois. Não, isso aí é 5% só que funciona, tá? O risco é grande. O risco é grande. E não tem como converter-se depois, não. Tudo no início é mel. Lua de mel, né? Mas e depois? Eu não vou mais para a sua igreja, você vai ter que me levar na minha seita. Eu não vou na sua igreja, você vai ter que me levar lá no terreno da cruz. Eu resolvi voltar para lá. E aí? E agora? É estreito. O camarada ficou estreito. Porque não teve curso, não teve visão. E muitos casamentos acabando, e muitas pessoas falaram comigo que todo casamento é de Deus. Não concordo. Não concordo. O que Deus uniu, o homem não separa. Concordo perfeitamente. O que Deus uniu, o homem não separa. Mas o que foi unido no terreno humano? Tem um monte. Estou falando contigo? Trabalho feito. E o filho que foi obrigado a casar com a menina, que a menina é de família, engravidou e tal, e foi obrigado a casar com ela, e ela é obrigada a casar com ele. Onde está Deus isso aí? Como é que vai funcionar isso? O negócio é sério. Mas é sério o negócio. É sério, porque se os dois não têm uma coisa, é melhor que não case. Porque isso vai dar problema lá na frente, isso atrasa a vida das pessoas. Eu perdi um bem de mais ou menos 150 mil reais, vocês têm uma ideia, por causa disso foi errado. Não vou entrar em detalhes a respeito disso, mas perdi por causa de escolha errada. As escolhas erradas vão sempre nos levar para um lugar errado. E esse lugar errado, se der tempo de voltar, beleza, mas se Jesus te resolver, como diz o pessoal lá, para a sua perna no céu, ó, vou trazer ele hoje, ele vai morrer hoje, como é que você vai morrer? É complicado, não dá para brincar com as coisas de Deus. Para vencer, às vezes, nós calamos homens que falam com Deus. É o que eu falei no início. E Deus, ele continua falando através dessa palavra de Ruth, uma mulher que foi fiel à sua sogra até o fim, mas ela teve a recompensa. Porque quando você, irmão, encosta no homem de Deus, uma esposa, uma mulher de Deus, o negócio é diferente. Você pode passar pelo que você passar junto com ela, mas ela tem um Deus que pode recompensar lá na frente. A vida é um processo, a vida toda é um processo. E tem gente que está passando por um processo terrível aí para ir no inferno. E tem gente que está passando por um processo cantando louvores e adorando a Deus porque está indo para o céu. Então tem uma diferença muito grande com quem tu andas, com quem você tem convivido. O cara para de beber, mas não sai do bar. Que dia que vai voltar a beber? Daqui a pouco. Na terceira vez que eu estou no bar, está bebendo. Não vigiou. O cara que usa, né, as drogas dele, parei de usar droga. Isso é parte das pessoas que você andar. Não estou falando de ignorar as pessoas, maltratar as pessoas, ser mal educado com os antigos amigos, não. Mas é não misturar com eles mais. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Vem aqui, mano. Não, rapaz, não posso não. Estou indo para a igreja. Estou indo na casa orar. Acabou o problema. Você não vai voltar mais. Porque uma coisa que eu descobri no decorrer desse tempo no Evangelho, irmão, que não existe ninguém forte nessa terra. Nós somos todos fracos. Somos fracos. Paulo fala que nós temos todas as coisas daquele que nos fortalece. Mas nós precisamos estar nesse que fortalece. E quando nós queremos resolver tudo com nossas próprias mãos, e aí? Onde está Deus? Onde está a nossa força? Vocês já pararam para pensar que o diabo é um anjo? Tem poder, irmãos. Ele tem poder de entrar numa pessoa, ele tem poder de colocar pessoas para falar coisas. Nós temos esse poder? Não temos. Então nós, sem aquele que nos fortalece, nós estamos vulneráveis ao inimigo. Estamos vulneráveis. Muitas das vezes nós não levamos isso em conta. Oh, aleluias. Glória a Deus. Ruth, mulher sábia. Noemi, mulher de Deus. Oh, glórias, aleluias. A nossa sabedoria nos ajuda muito, irmãos.
Quando a gente busca sabedoria em Deus, Deus é a sabedoria. E Ele nos ensina a andar no lugar certo, pisar no lugar certo, pensar nas coisas certas, fazer o que é certo. É assim que o Espírito Santo age. E Deus, Ele vê o amor que Ruth teve por Noemi, no qual ela conheceu ela conheceu Deus por causa de Noemi. O Deus da terra dela era qualquer Deus, esses deuses que tem por aí. Mas o Deus de Noemi não. É o Senhor, Criador dos céus e a terra, que enviou Jesus Cristo aqui para nos salvar. E ela conheceu esse Deus através de Noemi. Quantas e quantas vezes ela deve ter visto Noemi orando? Quantas e quantas vezes ela deve ter visto o agir de Noemi com seu esposo, com seus irmãos, com seus filhos? Quantas e quantas vezes? É um testemunho que Noemi deu, que resgatou e trouxe a florir esse amor de Ruth. Porque, irmão, não existe pessoa na face da terra que não tem amor. O único que não tem amor é o diabo. Eu aprendi isso. Se você parar um pouquinho para pensar, a pior pessoa do mundo, ela ama. Talvez as pessoas pararam para pensar se ela ama. Mas ele faz tanta crueldade, ele não tem amor. Vai lá e continua no filho dele. Vai lá, toca na esposa dele, para vocês verem se o amor dele vai aparecer rapidinho, juntamente com a ira. Ele tem amor. O nosso problema muitas das vezes nós não estamos conseguindo extrair o amor das pessoas, porque é o jeitinho que o Espírito Santo dá para extrair esse amor. E Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, está falando comigo, está falando conosco nesta noite. Oh, aleluias! Ruth entendeu que ela perdeu menos e teve amor para com Noemi. Simples assim. Quando nós entendermos, irmãos, que nós perdemos bem menos que os outros, nós vamos estar sempre felizes. Sempre feliz. Quando meu pai morreu, apagou comigo no hospital, eu não vou falar que eu fiquei feliz com aquela situação. A primeira coisa que veio na minha mente: pessoas perdem pai e mãe num acidente de uma hora para outra. Eu perdi meu pai, já vinha no processo de enfermidade há um bom tempo. E Deus, naquela hora, me encheu de refrigério de uma tal maneira que eu entendi que era a hora dele. Venceu a missão dele na terra e era a hora dele lá. Ruth perdeu menos e teve amor. É necessário, se você é o que mais perdeu, é necessário nós termos compaixão para aqueles que mais perderam. É necessário. Se você tem um vizinho que perdeu tudo, reúne com os outros vizinhos, moradores, ajuda ele, gente. Não custa nada. Você tirar um pacotinho de feijão lá na sua despensa, outro tira um pacotinho de arroz, outro tira uma latinha ali, ajuda a pessoa. Isso é praticar o amor. Eu falei na nossa igreja há poucos dias, acabou esse negócio, pastor Gilmar, eu te amo, pastor Gilmar. Você quer ver o amor? Falar, todo mundo fala. Então, o amor sem prática é igual a fé sem obra, né? Não tem jeito. Nem sempre a multidão estará com você. Não confie na multidão. O que Deus mostrou aqui nessa palavra? Não confie na multidão. Noemi tinha as duas glórias. Não é nem multidão, duas pessoas. Mas, na verdade, ela não confiou em nenhuma das duas. Porque ela despediu elas. Vai embora. Para a sua terra. Que agora não tem mais nada para oferecer para vocês, não posso ser mãe, enfim, vocês não posso ser sogra suas mais, vão embora. Mas sempre no meio da multidão vai ter um que vai ficar do seu lado, vai te ajudar. O pior que seja a situação, ele vai ficar do seu lado. Por amor, Deus vai usar ele na sua vida, e é o que fez com Ruth. Sair da sua terra para ir para a terra desconhecida por causa do alimento. Isso aí, irmãos, é algo que parece ser bobo, né? Mas é um negócio muito grave. Imagina nós aqui na nossa casa, não tem casa, mas daqui a pouco você não tem mais alimento. Isso é muito sério. Nós temos que sair
para outra cidade, outro país, para procurar alimento. Foi o que essas pessoas aqui fizeram, que foi Noemi, seu esposo e seus 2 filhos. E essa bolinha aqui, ó. O pai, a mãe e os 2 filhos. O que aconteceu? Saíram de Belém de Judá e foram procurar alimento em Moabe. E muitas das vezes nós temos que fazer isso. E trazendo para o mundo espiritual, nós temos que sempre estar buscando alimento em Deus. Sair de onde nós estamos estacionados. Porque muitas das vezes a gente acha que só vir na igreja, né? O alimento é diário. É diário, tem comida na segunda, você pode orar na sua casa, pode louvar a Deus na sua casa. Porque o alimento é diário, nós almoçamos e jantamos todos os dias. E agora, irmão, que eu achei muito interessante, que agora decide os 4 ir para outro lugar para buscar alimento. E eles voltam. Sabe, irmão, muitas das vezes o caminho que você percorre em busca de um alimento, em busca de uma melhora na sua vida, em busca de bênção para a sua família, muitas das vezes é realmente esse tubo aqui, ó. Ninguém vê o que você passa. Você está no caminho aqui, ó, no processo. No processo, o processo vai te levar ao objetivo, vai te levar a um lugar que você vai receber bênção. Só que muitas pessoas no meio do processo, no meio do caminho, resolvem voltar. E o que é interessante aqui, irmãos, as pessoas estão te vendo porque você está envolvido no processo. As pessoas não veem quando você ora dentro da sua casa, você chora por causa do ente querido que está doente. As pessoas que são muito usadas em todas as profecias, revelações, todos de cura, é algo lindo, maravilhoso, mas você sabe o processo que passou para receber tais dons? Nós não sabemos. Nós não sabemos. E o processo é muito importante, porque é um processo que vai te levar ao destino. Por isso que o próprio Jesus falou: aquele que vencer receberá a coroa da vida. Ele não falou que aquele que parar no meio vai ganhar a coroa da vida, não, irmãos. Nós estamos enganados com isso. Aquele que começou só aqui, saiu, voltou para o mundo de novo, tem coroa não, irmão, é a palavra de Deus. Não é eu, não, é o próprio Jesus Cristo que falou: aquele que venceu, aquele que perdeu não tem nada com ele, aquele que desistiu eu não tenho nada com ele, mas aquele que vencer, esse é a coroa da vitória. E nesse caminho aqui então entrou Noemi, seu esposo e seus 2 filhos. Nós não sabemos, não conta na palavra, né, que fala da vida deles, o que eles passaram por esse caminho, os tropeços que tiveram, as dificuldades que tiveram para chegar. Mas, em compensação, fala-se que eles retornaram. Irmãos, é sempre quando a gente cai em si e retorna. Isso é muito importante para nós, porque nós reconhecemos: peraí, eu fui até ali, mas eu errei, eu vou ter que voltar. Não é o caso de Noemi, ela não errou, ela ficou desamparada. Mas por que Noemi voltou? Porque ficou sabendo que Deus havia abençoado o povo dela. Irmãos, quantas das vezes a gente vê bênção do Senhor na vida das pessoas, só que nós não vamos atrás, fica assistindo de longe. Eu cansei de ouvir testemunhos de pessoas. Hoje eu tenho vários testemunhos para contar, vários, e glória a Deus por isso. Eu sempre conto, hoje eu vou contar um que eu passo do horário, mas aí eles decidem voltar. Só que, como vocês viram no início aqui, estava Noemi, seu esposo, Elimelec e os seus 2 filhos. E agora volta Noemi e Ruth para a sua terra. Eita glórias, aleluia. E como ela já pregou no início, Ruth foi abençoada, se casou com Boaz, e Noemi foi abençoada. Quando elas chegaram, todos se alegraram. Então foi bênção. Então valeu a pena a escolha certa de Ruth. Valeu a pena. Nós sempre vamos ser recompensados quando fazemos escolhas certas. Muitas das vezes as escolhas certas, às vezes nós temos que sacrificar alguma coisa. E esse é o problema. Tal de sacrificar, ninguém quer sacrificar nada, abrir mão de nada.
E isso é muito sério. É necessário deixar para ganhar. E até que o Senhor me trouxe essa palavra, e o testemunho do meu pai, eu vou colocar com 5 minutos rapidinho, se passou na hora para cá. Esse testemunho eu até acredito que é bom que eu conte ele, todas as igrejas que eu for, uma Bíblia vai ter ouvido, o Vico também vai ter estudado, o pastor, todas as pessoas estudaram. Não existe nada sem propósito, né? Porque senão não faz sentido. Só para a gente alcançar um propósito, temos que passar por um processo, ou fazer escolhas certas. Se você não passar por um processo, você não vai chegar onde você quer, como já foi dito. Então, o propósito, eu tirei um propósito de oração durante uns dias, nem falei com Deus quantos dias eu iria orar. O único propósito que eu coloquei nas minhas orações é que eu ia orar para os meus vizinhos, por pessoas que eu conheço, pelos mendigos, pela cadeia, pelo hospital, por essas pessoas. Nada nem para mim, nem para minha esposa. Ou seja, nada eu estava pedindo a Deus nessas orações para mim. E assim eu comecei a orar. Depois de 7 dias que eu estava orando, sempre o Espírito Santo me acordava meia-noite para orar. E eu comecei a achar muita graça nisso, porque eu podia deitar cansado, nem foi, eu gosto de jogar bola, chegar a ficar cansado, deitava tarde, meia-noite, eu acordava. E, gente, esse negócio é um mistério isso daí. Mas eu não sabia o que Deus ia fazer. Mas eu me interessei mais ainda, foi ficando gostoso o negócio. Não tinha de orar 20 minutos, tinha de 40 minutos, tinha de 1 hora, eu não vi o que estava acontecendo mais. Até que um dia eu estava na casa do meu sogro, era no sábado, no domingo, eu ia almoçar na casa da minha mãe, que são 4 quilômetros lá de distância da minha sogra e da minha mãe. Um pé de senador fica na grama ali, alguém deve conhecer. E meia-noite eu acordo. Só que lá, a minha sogra e o meu sogro são católicos e roxo mesmo, então amolecendo um pouquinho, né? De acordo com o nosso testemunho, como eu já falei, não adianta falar, bater nele, não adianta, só vai afastar eles mais. Então o que acontece? Meia-noite eu acordo, Senhor, mas eu vou orar aqui, mas o Senhor me segura, vou orar baixinho e orando baixinho, no meu quarto, no nosso quarto, orando. Daí a pouco, irmãos, o Espírito Santo me tomou e me levou, tirou do meu corpo, do meu espírito e me levou lá na casa do meu pai. Algo tremendo, eu nunca tinha experimentado isso na minha vida. Eu só vi esse filme do Ghost acontecendo. E aconteceu comigo daquela forma. Igualzinho. E eu me levo no quarto do meu pai. Eu chego no quarto do meu pai e vejo a minha mãe balançando, ela de joelho no canto da cama, ela dorme no canto, de joelho em cima da cama e balançando meu pai. Ô Zé, acorda, Zé, acorda, você está gelado, acorda. E eu ali pego aquilo. Eu falo, Senhor, o que é isso? Mas aí, como você está no Espírito, você não ninguém te vê, ninguém te escuta. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Minha mãe balança, acorda, Zé, acorda, chama de Zé me chama. Acorda, e balançava, nada dele acordar. E o Espírito Santo me leva de volta para a casa do meu sogro. Quando eu chego na casa do meu sogro, eu volto em mim. Senhor, o que é isso que aconteceu? O que é isso? O que é isso? Oh Deus, salve meu pai, ressuscita meu pai, Senhor, não deixa ele morrer, não deixa ele viver mais um pouquinho com nós, Senhor. Eu entendi que meu pai tinha morrido, eu entendi na hora. E Deus me deu aquele refrigério. Eu continuei orando mais um pouquinho, levantei, limpei meu olho, fui na cozinha, tomei uma água, voltei, deitei, dormi, tranquilo, em paz. Tudo bem. Quando eu saio de lá, do meu sogro, nós almoçávamos no domingo, cheguei na casa do meu pai, entrei pela sala, todos os sobrinhos sentaram no sofá da sala, me pediram bênção. Meu pai estava sentado no sofá da sala, eu pedi bênção a ele, e eu com aquele negócio na cabeça. Quando eu entro um pouco mais, passo pelo corredor, chego na cozinha, minha mãe no fogãozinho de lenha, mexendo com as panelinhas dela lá. Eu chego
Aí eu assim, tudo bem, meu filho. Mas o seu pai, por volta de quase 1h da manhã, ele estava gelado na cama e eu balançava ele para acordar. Eu achei que tinha morrido. Já tinha tempo que eu estava balançando ele. Eu falei, agora, meu Deus, agora, meu Deus, eu estava aqui e vi tudo isso. Aleluia. Ela ficou assim, repito, é isso aí, eu estava aqui e vi tudo isso acontecer, mas Deus